O segredo do martelo de um tubarão. O maior pescoço desde os dinossauros. Toda forma na natureza, não importa o quanto bizarra ela possa parecer, evoluiu como resultado da luta pela sobrevivência. Suas cabeças são tão estranhas. O mais estranho de tudo, corredores de duas pernas inigualáveis que conquistaram o mundo. Os humanos têm uma forma peculiar. Nenhum outro animal tem nada sequer parecido. Como chegamos à forma que temos hoje? Agora, em Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. No princípio, 3,5 bilhões de anos atrás, a forma de vida era uma célula única. Mas com a evolução das formas de vida e o surgimento dos primeiros animais primitivos, o aspecto que essas formas de vida assumiram, em grande parte, determinou se elas viveriam ou morreriam. A forma é uma parte muito importante do que o animal é. Ela influencia o modo como ele interage com seu ambiente, o modo como interage com outros organismos, com sua própria espécie e com outras espécies. A forma é uma grande coisa. Hoje, os animais têm tantas formas diferentes que, observando todas elas, cada uma parece ser mais estranha e ilógica que a outra. Há muitos animais realmente estranhos no mundo. Você já viu um pangolim? Sabe que eles são bem estranhos. Já viu um morcego de cara enrugada? Eles são uma loucura. Tem também os tamanduás bandeira, todo tipo de animais estranhos no mundo. Contudo, cada um desses corpos estranhos evoluiu por um simples propósito: sobrevivência. E poucas espécies se desenvolveram tanto quanto os tubarões. 400 milhões de anos atrás, os tubarões evoluíram. Primeiro em várias formas diferentes. Mas assim que seus corpos lustrosos como torpedos se desenvolveram com mandíbulas inferiores recuadas, eles se tornaram predadores dominantes. Tendo sucesso nessa forma, mudaram pouco desde então. Então por que 20 milhões de anos atrás, um novo tipo de tubarão apareceria para sobreviver até agora? O tubarão martelo, cuja estranha forma desafiaria os cientistas até hoje. Nos manguezais da Flórida, o biólogo marinho Steve Kajiura busca tubarões martelo pela ciência. Ele está do lado direito do barco. Ele localizou um filhote, mas quando totalmente crescido, o tubarão martelo pode chegar a 6 metros, com cabeças que podem chegar a um total de 1,21 m de largura. O que temos aqui é um cação martelo. Ele é da espécie dos tubarões martelo. E esse é o tubarão martelo de cabeça menor. Kajiura pega tubarões martelo na natureza para testá-los em seu laboratório, procurando pistas para explicar como essas criaturas de formas estranhas, somando apenas 3% de todos os tubarões, puderam evoluir e sobreviver. Os primeiros tubarões martelo apareceram há uns 20 ou 25 milhões de anos. Talvez 5% do total da história evolucionária dos tubarões. Então, os tubarões martelo são mesmo os mais novinhos do pedaço. Primeiro, os biólogos ficaram perplexos tentando entender o sentido de uma cabeça tão peculiar. Há várias teorias. O tubarão martelo pode usar seu crânio para deter arraias tempo suficiente para devorá-las em pedaços. Outra teoria aponta sua maniabilidade e rapidez, argumentando que ele poderia usar sua cabeça como o piloto de um caça usa a asa para caçar a presa mais esquiva. Kajiura tem uma ideia diferente. Todo animal, inclusive os humanos, liberam uma minúscula carga elétrica quando seus corações pulsam ou seus músculos se contraem. Todos os tubarões podem detectar essa eletricidade pulsando em torno de si por centenas de microporos pretos espalhados em suas cabeças. Tubarões dependem desses eletroreceptores para encontrar criaturas no fundo do mar, mesmo quando estão camufladas ou completamente inertes. Kajiura acha que a forma diferente do tubarão martelo pode dar a ele uma vantagem na caça. Um radar maior que explicaria por que a estranha forma prosperou. Ninguém nunca testou isso. Até agora. Então temos um tanque grande com alguns cações martelo e um cação limão.
O que eu vou fazer é pegar essa placa, colocar no fundo do tanque e você pode ver esses eletrodos saindo do centro desses 2 pontos. Eles se ligam a uma caixa estimuladora na superfície e eu vou poder ativar um desses 2 eletrodos e fazer os tubarões chegarem e morderem eles, como se fossem verdadeiras presas. A assistente de Kajiura acrescenta um aroma irresistível ao tanque. Peixes. O odor atrai um animal de longe. Ele faz com que o tubarão detecte um peixe sangrando e o rastreie de uma longa distância até que se aproxime. Em se tratando da mordida, eles nunca veem o que estão comendo. Os olhos estão nas extremidades e a boca está embaixo. Eles têm que confiar em seu sistema sensorial para posicionar suas bocas nas presas. Com o apetite dos tubarões realçado, Kajiura liga o pulsar dos eletrodos. Estou passando uma corrente de apenas 8,8 microamperes. Esse estímulo é bem pequeno, mas ele simula o campo de eletricidade natural que um animal de verdade estaria produzindo. A corrente é tão baixa que um par de baterias duplas poderia mantê-la por 22 anos. Muito bem, eletrodo 1 ligado, da direita. Vejamos se o tubarão vai morder aquele eletrodo. Aí vem ele, está se aproximando. Aquele não é o eletrodo ativo. Ele vai nadar até aquele sem morder, você vai ver. E agora ele está voltando, descendo, certamente está buscando. Ótimo, olha isso, uma mordida bastante óbvia no eletrodo, fica muito claro. A carga é só um pouco mais alta que a liberada por um pensamento humano. Ela é suficiente para deixar o tubarão martelo exaltado. Em todas as ocasiões, o tubarão martelo vence o cação-limão de cabeça pontuda. É um cação-martelo macho que está mordendo essa. O cação-limão ainda está circulando lá em cima na água. Para ser justo, esse cação-limão foi transferido da natureza para um tanque recentemente. Mas mesmo na natureza, a forma dos tubarões martelo dá a eles uma vantagem. Se você passar pela praia com um detector de metais com uma espiral grande, vai cobrir bem mais áreas do que cobriria se tivesse uma espiral pequena. E só é necessário isso, uma pequena vantagem em relação a outro competidor que pode permitir que um organismo se sobressaia e seja bem-sucedido. Tubarões martelo também têm desvantagens. Eles não são tão rápidos quanto os outros tubarões. E suas cabeças crescidas impedem que eles capturem presas em locais estreitos. Mas a forma de sua cabeça, que apareceu primeiro como uma mutação genética, provou ser uma adaptação de sucesso. No futuro evolucionário, o número de tubarões martelo pode até crescer. O tubarão predatório evoluiu até a forma perfeita para o ataque. Mas e quanto à defesa? Como se sobrevive a uma investida num mundo de matadores? Essa estranha criatura era desconhecida até ser vista pela primeira vez por pescadores próximos à costa da Indonésia, na década de 90. Parecia um polvo, mas ele podia modificar sua forma num instante para parecer com qualquer animal à sua volta. A princípio, ninguém tinha ideia do que ele fosse. A primeira vez que o vi, eu fiquei pasmo. Não pode haver animal mais espetacular, é realmente o auge da esperteza. O biólogo Mark Norman foi o primeiro cientista a estudar essa criatura aparentemente sem forma. Ele a chamou de polvo invisível. O polvo invisível se faz passar por outro animal existente. Ele põe todos os seus tentáculos para trás do corpo e nada como um linguado venenoso, chamado Banded Soul. Em outros casos, se está sendo atacado, ele põe 6 tentáculos num buraco e ergue os outros 2 para parecer uma cobra marinha venenosa que tem listras ao longo do corpo. Se não for suficiente, ele nada parecendo lionfish venenoso, com os tentáculos parecendo os espinhos que saem desses peixes perigosos. Até agora, sabe-se que o polvo invisível pode se fazer passar por 15 espécies diferentes. E Norman nem sempre sabe exatamente o que o polvo está fazendo. Ele observou esse imitador pelo fundo do mar, parecendo um peru com pernas humanas.
Às vezes é difícil interpretar o que o povo invisível está fazendo. É como olhar borrões de tinta num consultório psiquiátrico pensando: eu não sei o que é isso. Pode ser um piano, pode ser uma geladeira. Então juntamos 3 ou 4 mergulhadores e discutimos a noite toda, tentando descobrir o que ele estava imitando. De onde saiu o maior ator da natureza? As respostas começam há 500 milhões de anos, com os primeiros monstros marinhos. Iniciada há mais de 540 milhões de anos, no período cambriano, a vida explodiu em uma enciclopédia de formas. Várias formas de corpos que nunca existiram antes apareceram de repente. De repente, há partes de corpos que nunca existiram, coisas como conchas. O que levou ao desenvolvimento das conchas foi a evolução de novos e mortais predadores. Para que uma espécie sobrevivesse aos ataques, defesas bem-sucedidas teriam que surgir. O náutilo, com sua elegante concha em espiral, é uma lembrança das primeiras criaturas com conchas. Forte o suficiente para desencorajar pequenos predadores, ele também pode se mover com rapidez para fugir de caçadores maiores que possam devorá-lo por inteiro. A forma do náutilo é muito aerodinâmica. Expulsando água, ele pode se mover de costas bem mais que 24 km por hora em curtos impulsos. Outras criaturas com conchas não foram tão rápidas. E nos 150 milhões de anos seguintes, várias se extinguiram ou evoluíram em novas formas para sobreviver. Essas são sépias. Elas apareceram em torno da mesma época que os tubarões, 400 milhões de anos atrás. Elas são como os náutilos, nascem peladas, sem sua concha. Sua cartilagem dura, o osso de ciba, ajuda em sua locomoção na água. Mas não se confinando apenas em suas conchas. Elas podem entrar em fendas estreitas, seu corpo é muito gelatinoso. Elas podem se espremer em pedras e cavernas e caçam ativamente em áreas que ninguém poderia caçar antes. Essa vantagem foi contrabalançada por sua forma indefesa. Sem suas conchas, as sépias desenvolveram uma habilidade incrível de sumir diante dos seus olhos. Sépias são geneticamente levadas a se camuflarem em qualquer cenário dado a elas. O biólogo Roger Hanlon tenta desvendar os mistérios da sépia e de seu primo, o polvo, desde a primeira vez em que viu uma mudar de cor em 1968. Eu não posso evitar. Toda vez que eu penso que eu vi alguma coisa incrível, elas dão outra reviravolta que me tira o fôlego. Mesmo no laboratório, apresentada a um cenário bastante antinatural, um tabuleiro de xadrez, a sépia pode se adaptar. Agora eu vou escorregar o tabuleiro para o fundo. Lá vai. Passando. Então agora ela tem um novo cenário. Podemos olhar no monitor e vê-la mudar. Se você nunca viu nada parecido na natureza, a sépia impressiona à primeira vista quando muda de marrom para cinza em apenas alguns segundos, criando até um possível retângulo em suas costas. Ela vê os quadrados brancos do mesmo tamanho e isso desencadeia um padrão de mudança. Não é perfeito, mas é parecido o suficiente para enganar um predador. Cientistas sabem há tempos que a pele das sépias muda através de sinais de seu cérebro. Mas ninguém nunca teve certeza absoluta de como esses sinais são transmitidos. A teoria popular era de que seriam hormônios químicos no sangue. A equipe de Hanlon, fundada em pesquisas anteriores, descobriu que a resposta não era a química. Era a eletricidade. A pele da sépia e de todo o resto da família dos polvos é coberta por 2 camadas de células produtoras de cores. Os cromatóforos de cima são pigmentados de vermelho, amarelo e marrom. Os iridóforos, por baixo, não têm cor própria, mas podem aparecer como várias cores cambiantes e bruxuleantes, dependendo do ângulo da luz. Quando a sépia nada, seu cérebro lê a mudança de luz que passa pelo olho, desencadeando instruções elétricas para o sistema nervoso. Como os iridóforos mudam com a luz, as células da camada superior se ajustam na mistura de cores certa para se igualar. É incrível mesmo.
É quase uma pele elétrica, no sentido de que há milhões dessas pequenas células pigmentárias no corpo e elas criam a ilusão de faixas e nuvens passando pela pele. O sistema inteligente da pele pode enganar um predador de duas maneiras: criando algo parecido com o cenário ou um padrão que torne irreconhecível a forma de uma sépia. $200 milhões de anos depois, outro primo da sépia também perdeu sua concha e usou a mesma habilidade de pele para se esconder: o polvo. Diferente da sépia, o polvo não tem nenhum osso. Ele é puramente músculos flexíveis. A forma corporal mais elástica do planeta. Podemos pensar neles como animais quase líquidos. Eles são plásticos, podem mudar a distância dos membros para o corpo, mas além disso, eles têm essa pele incrível. A pele pode não só mudar de cor com detalhes, quase como uma pele em alta definição, mas também pode mudar de forma. Então eles podem erguer pequenas ramificações de pele ou pequenas saliências, o que significa que podem personificar as formas de cascalho, corais ou recifes. Os polvos se camuflam para se defenderem dos predadores e para se aproximarem das presas. Nessas imagens, um polvo persegue e depois ataca um caranguejo. Como vimos, foi acrescentada uma habilidade importante ao recém-descoberto polvo invisível da Indonésia: a de não só se misturar ao cenário, como também de assumir a forma de predadores assustadores. Acho que eles não aprendem essas formas no crescimento. Acho que é uma memória evolucionária. O biólogo Mark Norman acredita que o polvo invisível tenha evoluído talvez há 50 milhões de anos, quando ele saiu da segurança de recifes de corais em busca de novas fontes de comida nas planícies profundas e arenosas da costa indonésia, onde nenhum polvo pode se esconder. Quando ele nada por essas áreas, não há proteção de recifes nem de corais. Seria como tentar se igualar a uma folha branca de papel. Os únicos outros animais que saem durante o dia nessas planícies de areia são cobertos de espinhos ou são venenosos. Para o imitador em evolução, o outro lado da sobrevivência do mais apto é a morte aos maus atores. Nenhum predador vai permitir que um mau ator viva mais de 3 minutos. Esses animais se tornaram imitadores tão bons porque eles tiveram críticos severos. Com a vida no planeta começando no mar, havia uma nova fronteira ainda a ser conquistada. As primeiras criaturas parecidas com peixes rastejaram para a Terra há aproximadamente 400 milhões de anos. Suas formas teriam que evoluir se quisessem ter alguma chance de sobrevivência. Ponha um peixe no chão e o que acontece? Claro que ele cai, fica deitado de lado. O zoólogo de Harvard, Ferris Jenkins, busca fósseis dos primeiros animais terrestres há décadas. Eles tinham membros e os peixes não. Se um evoluiu do outro, onde está o elo perdido? Jenkins reuniu uma equipe de paleontólogos que procuraram por ele num local remoto no norte do Canadá. Depois de 6 anos de escavações, em 2004, eles conseguiram. O fóssil de um peixe começando a evoluir para um animal terrestre de 4 patas. E percebemos que tínhamos encontrado algo que ninguém havia visto antes. Essa descoberta espetacular é, obviamente, um peixe. Eu vejo os ossos que sustentavam as guelras que esse animal ainda tinha. É um peixe, porque o corpo que tem preso à cabeça é todo coberto por escamas. Mas vire o fóssil e ele revela algo surpreendente. Pela primeira vez, era um animal vertebrado, com a separação distinta entre a cabeça e o corpo, que se chama pescoço. E para que serve um pescoço? A resposta é: para viver em terra. Nenhum peixe tem pescoço, só animais terrestres o têm. Claro que na água, um peixe pode guiar seu corpo inteiro e, portanto, sua cabeça em qualquer direção que quiser, e eles fazem isso com grande facilidade e desenvoltura. Mas um animal anfíbio
Um animal que surgiu em terra não pode mover o corpo tão rápido. E, na necessidade de comer, mover o aparelho de nutrição em direção à presa. Assim, um pescoço se torna crucial. Há uma revelação ainda maior no prolongamento dessa criatura estranha, encontrado separado do tronco do fóssil, mas perfeitamente preservado. Na ponta do membro há uma série de pequenos elementos chamados radiais. Há geralmente 8 deles e começam a aparecer bastante com dedos. Isso vai se tornar essencialmente uma mão. Aqui temos a primeira evidência da transformação da barbatana em braço. Esse é um elo perdido. A equipe criou um novo nome para sua incrível descoberta: Tiktaalik, uma palavra inuit para um peixe grande de superfícies. Há uns 375 milhões de anos, Tiktaalik rastejou do lodo e alterou para sempre a forma da vida na Terra. Aqui foi o início de nossas mãos, pés, pulsos e pescoços. Seus descendentes deram origem a todos os animais vertebrados terrestres que conhecemos hoje, incluindo as pessoas. Esse é o início de uma das maiores histórias evolucionárias de todos os tempos. Nas eras seguintes, os membros primitivos que ficaram primeiramente visíveis no Tiktaalik se desenvolveriam nos répteis, nas aves, nos anfíbios e nos mamíferos como nós. Mamíferos cujos corpos se esticaram, comprimiram e torceram em milhares de variações sobre o mesmo tema, todos na luta pela sobrevivência. Mamíferos como nós evoluíram primeiro há uns 125 milhões de anos. A forma geral de nosso corpo, depois de estabelecida, nunca mais mudou. Todos os mamíferos têm uma forma de esqueleto básica similar. Uma espinha dorsal, membros na frente, membros atrás, uma cabeça em cima e um rabo. Mas mesmo todos os mamíferos sendo geralmente da mesma forma, há muitas variações. Algumas delas únicas e outras até estranhas. Essa é uma toupeira nariz de estrela, que tem esse nome por causa do órgão estranho de 22 pontos como uma estrela na frente de sua cara. O animal é bastante bizarro. Só de olhar para a cara dele, você pode ver esses apêndices em torno das narinas. Ken Catania estuda a toupeira nariz de estrela na Universidade de Vanderbilt, em Nashville. Quando você percebe os detalhes, o mistério só cresce, porque ela não se parece com mais nada no planeta. Você se pergunta se a toupeira nariz de estrela é de Marte. Como é que ela evoluiu? Apesar da estranha toupeira ter sido identificada há mais de 100 anos, cientistas nunca entenderam claramente seu propósito. Toupeiras são quase cegas. E uma teoria de longa data sugeria que o órgão estrelado cumpria uma função similar à da cabeça de um tubarão-martelo. Um radar que sentia seu caminho através de túneis e em direção às presas. Mas Ken Catania descobriu que a antiga teoria estava errada. Na realidade, é uma superfície de pele cheia de receptores ao tato. Ele é cheio de dezenas de milhares de minúsculos órgãos que são usados para o tato. A toupeira nariz de estrela vive toda a sua vida num labirinto de passagens subterrâneas, onde a competição por comida é feroz. Na verdade, há várias outras espécies de pequenos mamíferos que passam pelos mesmos túneis. Com precisão e velocidade fenomenais, os milhares de órgãos sensíveis ao tato na estrela localizam pequenas fontes de comida rapidamente. Elas estão no Guinness, o livro dos recordes, pela velocidade com que detectam uma coisa e a comem. Eles levam em torno de 1/5 de segundo entre tocar, pegar com a boca, engolir e sair à procura de outra coisa. Para ter nutrição suficiente para sobreviver, a toupeira nariz de estrela precisa comer quase o tempo todo. A estrela permite que isso aconteça. Mas de onde ela saiu? A pele não é preservada nos fósseis. Então Catania recorre ao exame de um embrião da toupeira porque o desenvolvimento desse embrião é, em parte, uma reprodução do passado evolucionário. O que vemos no desenvolvimento embrionário é que essas coisas se formam para os lados da cara e logo depois do nascimento elas abrem para frente. A maioria das criaturas desenvolve apêndices, como braços, de maneiras diferentes.
Apêndices em animais existem em enorme diversidade, e eles todos se formam crescendo para fora do corpo, saindo consecutivamente da superfície da pele. O exame do embrião da toupeira sugere que milhões de anos atrás, a cara da toupeira desenvolvia listras de pele sensível. Com o tempo, as listras saíram da lateral da cara para se reunirem na ponta do focinho. E, finalmente, se abriram como uma banana, formando a estrela de hoje. Essa é uma sequência evolucionária completamente estranha. Você pode discutir que é ineficiente, de certa forma, e mal projetada. E é esse tipo de coisa que dá uma das mais fortes evidências de evolução. Se você começar do zero na criação de uma coisa, vai fazer isso de maneira mais eficiente que puder. Mas se precisar mudar as coisas sutilmente a partir de partes já existentes, geralmente acaba com algo que funciona, mas que podia ter sido feito de maneira melhor. Animais terrestres continuaram a se desenvolver de maneiras incomuns. Várias espécies evoluíram para voltar à vida na água. É a versão da natureza da readaptação. Partes construídas para a Terra foram remodeladas durante milhões de anos para a vida na água. Um dos primeiros mamíferos a voltar para o mar foi o ancestral do ornitorrinco atual. Os ornitorrincos têm esse bico grande como as aves, mas não são aves. Tem uma espora que sai de seus tornozelos e que libera um veneno. Tem ossos estranhos que saem de sua pelvis. Tem pelos densos como um tapete. São animais muito esquisitos. Quando o ornitorrinco foi descoberto, acharam que ele fosse uma fraude. Quando enviaram o espécime para o museu em Londres, acharam que ele fosse forjado de diferentes partes de um animal. O ornitorrinco foi completamente remodelado pelo desafio da sobrevivência ao seu meio. O bico de um ornitorrinco é usado para encontrar comida no fundo lodoso de um rio. Os pés palmados são usados para nadar. Se observar a pelagem densa, ela os ajuda a se manterem à prova d'água quando nadam. Tudo funciona para o que fazem, ou então a seleção natural acabaria se livrando deles. Outros mamíferos voltaram do mar mais recentemente e transformaram suas formas ainda mais radicalmente que o ornitorrinco. Esse mamífero, parecendo um cruzamento entre um cachorro, um rato e um cervo, voltou ao mar uns 40 milhões de anos atrás e transformou totalmente sua forma. O capitão Ahab sabia que estava caçando, na verdade, o cachorro Moby Dick? De suas distantes origens, 190 milhões de anos atrás, os mamíferos se espalharam por todos os cantos da Terra, mudando de forma para se adaptar. Mas das mais de 5.000 diferentes espécies de mamíferos existentes hoje, talvez nenhuma tenha passado por uma transformação tão extrema quanto o Paquicetus. Parecendo um cruzamento entre um cachorro, um rato, mas geneticamente próximo a um hipopótamo, esse mamífero terrestre começou uma jornada para uma nova vida e uma nova forma há 50 milhões de anos, quando seguiu para o mar. Eles tinham membros frontais e eles andavam na terra. Já que foram para o ambiente aquático e passavam cada vez mais tempo na água, gradualmente perderam a necessidade de ter membros traseiros e dianteiros. Os dianteiros viraram nadadeiras e os traseiros se perderam. O resultado de milhões de anos em desenvolvimento foi a baleia. Ela ficou enorme em seu lar no oceano, mas ainda guarda suas raízes mamíferas. Baleias hoje continuam sendo mamíferos de sangue quente, respirando ar para os pulmões, dando leite aos filhotes através de gigantes glândulas mamárias e até tendo pelos. Esse esqueleto de uma baleia azul de 26,5 metros revela claramente os vestígios, 50 milhões de anos depois, da pata do Paquicetus, com ossos de dedos agora transformados em barbatana, como uma mão numa luva sem dedos. Enquanto baleias encontraram uma casa melhor no mar,
a maioria dos mamíferos continuou em terra e suas formas continuamente evoluem para se adaptarem ao ambiente. Uma combinação complexa de fatores molda suas formas, como o longo pescoço ainda misterioso da girafa. Darwin diz que as girafas têm pescoços longos porque se alimentam de folhas das copas das árvores. Mas seus pescoços não precisavam ser tão longos, senão nenhum filhote de girafa conseguiria se tornar um adulto. Deve haver alimentos em alturas menores. Então, por que o pescoço longo? Há 3 motivos conhecidos hoje para isso. Nico Solonias, professor de anatomia no Instituto de Tecnologia de Nova York, concorda que comer copas de árvores é um fator que afeta o pescoço das girafas. Para fazê-lo funcionar, a girafa evoluiu o coração mais poderoso da natureza. A distância entre o coração e a cabeça da girafa é tão grande que ela precisa de um sistema de bombeamento de sangue especial para impedir que ela desmaie toda vez que baixar a cabeça, devido a mudanças na pressão sanguínea. Para manter o sangue bombeando corretamente, o coração da girafa chegou a um tamanho imenso, 25 vezes maior que um coração humano. Em 2001, cientistas descobriram uma segunda vantagem que influencia o pescoço longo da girafa: a comunicação. Num gesto chamado de head throw, as girafas geralmente erguem a cabeça e mantêm a posição. O head throw é acompanhado por vocalizações graves demais para que humanos ouçam. São infrassons, também usados por elefantes e rinocerontes. E você pode perceber que outra girafa ouve porque ela vira a cabeça ou move as orelhas. Solonias diz que os pescoços longos podem ter evoluído há 8 milhões de anos, quando seus hábitats estavam superlotados. Naquela época, na floresta e nas savanas, havia 3 ou 4 vezes mais espécies de animais do que há hoje. Por exemplo, havia 6 ou 7 espécies de zebras ao invés de só uma. Havia 7 ou 8 espécies de rinocerontes ao invés de uma, e havia muitos e muitos antílopes. Então eram tempos muito barulhentos. Bem acima do barulho, as girafas tiraram vantagem de suas torres de celular evolutivas pessoais para receberem um sinal livre de interferências. E há um terceiro fator. Girafas usam suas cabeças como armas. Girafas macho usam seus pescoços como taco flexível. Eles balançam os pescoços e golpeiam uns aos outros com força para estabelecer territórios. O vencedor consegue mais fêmeas. Porque girafas com pescoços maiores e mais poderosos têm mais possibilidade de ganhar fêmeas para acasalar, elas geraram, com o tempo, girafas com pescoços ainda mais longos. Mas com os pescoços longos veio o perigo. Os chifres das girafas foram um dia longos e pontudos, como os de seus primos antílopes. Quando a girafa usava sua estratégia de luta e o pescoço se alongava, os chifres podiam matar o oponente. O que acontece com os chifres é que vemos evidências evolucionárias de que eles ficaram mais grossos. Então não matam o oponente, porque apesar da luta ser muito boa, na evolução um indivíduo não mata outro indivíduo. Somente humanos fazem isso. Do ponto de vista da evolução, o sexo, a atração de um parceiro e a reprodução são o objetivo da vida. A necessidade de um macho se exibir para atrair fêmeas causou a evolução de uma incrível variedade de formas. Alguns, como os pavões, ficam bonitos. Em outros, é mais difícil ver o atrativo. Essa é a mosca diopsida. Apesar de parecerem antenas, isso é, na verdade, a cabeça do inseto. Seu cérebro preenche a haste e seus olhos ficam nas pontas. Você não poderia imaginar isso se não visse, porque suas cabeças são muito estranhas. O biólogo Gerald Wilkinson vê os insetos como o livro aberto da evolução.
Insetos são ótimos organismos para se explorar formas e evolução, porque eles possuem uma inacreditável variedade de formas, com estruturas saindo de seus corpos, chifres estranhos saindo de suas cabeças. Em seu laboratório na Universidade de Maryland, Wilkinson cria várias moscas diopsidas. O tamanho das hastes dos machos varia, e Wilkinson descobriu que tamanho é documento. Fêmeas, geração após geração, preferem acasalar com machos com as maiores hastes. Um comportamento desconcertante, porque as longas hastes parecem atrapalhar a capacidade de sobreviver da espécie. Se você tem olhos em hastes, é mais difícil acelerar ou manobrar quando está voando. E, consequentemente, é difícil ver que vantagem uma mosca teria colocando seus olhos nas pontas de hastes. Pesquisando, Wilkinson examina embriões ou larvas de machos de diopsidas, tentando isolar os genes quando eles formam o olho, a cabeça e o cérebro. Para descobrir os genes que afetam a cabeça, temos que encontrar o tecido que se transforma em cabeça. E esse tecido começa a se formar no estágio de larva. Isolando as hastes curtas e as hastes longas, enquanto elas se formam nos embriões ou larvas das moscas, Wilkinson descobriu a diferença entre elas. As hastes curtas carecem do cromossomo vital para a produção de machos. Eles não podem ter filhos machos, só fêmeas. A haste curta é uma assassina da espécie. Se não fosse impedido por algum processo, isso poderia um dia fazer com que a população desaparecesse, porque não existiria mais machos, sobrariam apenas fêmeas. A haste longa pode parecer bizarra para nós, mas para uma mosca fêmea é um claro indicador da melhor escolha de parceiro. Longe da extinção, as diopsidas são um sucesso evolucionário, aparecendo em registros de fósseis como são hoje. Nos últimos 50 milhões de anos, sua estranha forma é a chave para seu sucesso. Há milhões de anos, formas animais surgem e desaparecem. As mais bem-sucedidas prosperam, não importa o quanto estranhas sejam. Pescoços estranhos, orelhas estranhas e peles quase sem pelos. Bem-vindos ao estranho mundo dos humanos. Não somos menos estranhos ou peculiares que a toupeira nariz de estrela. Há 3,5 bilhões de anos, a vida floresce na Terra. A forma de cada organismo é forjada por múltiplos fatores. O corpo humano também foi formado pela necessidade evolucionária de uma forma única. Coisas como o tubarão-martelo, o pescoço da girafa, tudo isso nos parece bastante peculiar. Sabe de uma coisa, eles não são muito mais peculiares que nós. Os humanos têm mesmo uma forma diferente no mundo animal e ela é única. Nenhum outro animal tem nada sequer parecido. O foco do trabalho do anatomista Bruce Larimer é a evolução do corpo humano. Ele acredita que fomos formados em grande parte como resultado de uma única mudança de comportamento em nossos ancestrais. Eles ficaram de pé. Estamos andando em pé há pelo menos 4,5 ou 5 milhões de anos. Somos bípedes de passo largo, o que quer dizer que nos apoiamos numa perna de cada vez. Há uma maneira bem diferente de nos locomovermos, e pelo que sabemos, nenhum mamífero, exceto nós e nossos ancestrais imediatos, tentou experimentar esse tipo de locomoção. Larimer acredita que os pré-humanos ficavam de pé para liberar as mãos para carregarem comida e facilitarem a alimentação dos menores. Ele acredita que as mãos livres levaram ao desenvolvimento de ferramentas, que levaram ao preparo de comidas, que levaram aos melhores nutrientes e a um cérebro maior. Isso permitiu que nos espalhássemos pelo mundo. Tudo só por termos ficado de pé, uma mudança que formou nosso corpo, começando pela coluna. Esta é uma gorila fêmea. Você pode perceber que esta coluna é essencialmente reta. Para acomodar a biomecânica do andar, a coluna se transformou por milhões de anos numa sinuosidade de 4 curvas.
Na parte inferior, nenhum outro mamífero tem lordose lombar. O motivo disso é que não podíamos bloquear o canal de parto. Para mantê-lo aberto, tivemos que manter o osso sacro inclinado, como ele é. Por causa disso, nossa cabeça ficaria para frente e não se poderia andar assim. Então tivemos que criar uma curva. Esta curva é que cria a entrada na parte inferior das costas. Fazendo isso, teríamos nosso tronco em cima dos quadris e não poderíamos nos equilibrar. Ficaríamos caindo para trás. Fizemos uma outra curva para a direção oposta, mas nossa cabeça ficaria muito para frente. Então, para balancear isso, pusemos outra curva aqui em nosso pescoço. Uma coluna longa e curvada, joelhos mais juntos que os quadris, um tronco fechado. Tudo isso é resultado de um esforço determinado durante milhões de anos para andar. Uma habilidade que ainda não é fácil. Você não aprende a andar direito até os 8 ou 9 anos de idade. Se você observar o andar de uma criança, ele não é como o de um adulto. Você leva um tempo para desenvolver esses caminhos neuromusculares que permitem que você faça isso. Outro exemplo é que crianças cegas não ficam em pé espontaneamente. Elas têm que ser ensinadas a ficar em pé. É um comportamento aprendido. Cientistas ainda tentam entender o básico do que a maioria de nós considera comum. Desde 1990, cientistas e engenheiros no laboratório de robótica na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, tentam criar um robô com proporções humanas que possa andar livremente. Nosso corpo humano é uma máquina incrivelmente complexa. Temos mais de 600 músculos e não entendemos completamente como andamos e corremos. Por isso, construímos robôs com menos complexidade para tentar entender. Os resultados? Tivemos vários problemas. E geralmente o robô não dá certo. Os pés são pequenos, então ele sempre corre o risco de cair. Enquanto a busca do homem por andar em pé influenciou a forma de seu corpo, algumas outras criaturas também decidiram andar em duas patas. Dinossauros, como o Tiranossauro Rex, também evoluíram para a locomoção em duas patas. E hoje, os descendentes dos dinossauros, as aves terrestres, fazem o mesmo. Capazes de velocidades de até 104 km por hora, o avestruz, que é bípede e não voa, é a ave que mais corre. Ele pode vencer predadores como leões com suas poderosas pernas compridas. E flamingos se alimentam em águas pantanosas em duas pernas, mantendo suas penas secas. Entre os mamíferos, os humanos têm outro companheiro bípede, o canguru. Cangurus são formados de um modo bastante estranho. Eles têm aqueles membros traseiros grandes e fortes, membros dianteiros pequenos, como os de um Tiranossauro Rex, e um rabo enorme. Quando se movem devagar, eles usam locomoção em 5 membros, andando com seus membros dianteiros e traseiros e com o rabo ao mesmo tempo. Mas quando querem ir muito rápido, suspendem os membros dianteiros e pulam, saltam, usando o rabo para manter seu centro de equilíbrio nos desertos da Austrália. A paisagem australiana é vasta e os pés grandes dos cangurus podem ter evoluído para ajudá-los a andar por ela. Cangurus evoluíram 50 milhões de anos dos marsupiais parecidos com gambás. Os primeiros animais parecidos com cangurus foram vistos há 30 milhões de anos. Há uns 25 milhões de anos, a evolução do canguru estava em seu curso. O movimento do salto depende de tendões elásticos nas pernas traseiras. Assim, o movimento exige muito pouca energia do canguru. Uma necessidade para a sobrevivência quando se tem que atravessar áreas imensas de terra. Para os cangurus é tudo uma questão de estamos sem comida, vamos dar uma volta, aí percorrem 100 quilômetros para buscar um novo fornecimento de comida. A forma dos cangurus evoluiu para ser perfeitamente adaptada ao seu meio. Senão, ele não teria sobrevivido. E enquanto saltar pode ser a maneira mais eficiente de um mamífero viajar a pé, não é provável que outras espécies sigam o exemplo do canguru. Não é como se os cavalos vissem como os cangurus fazem e decidissem apontar a evolução nesse sentido, se livrando da maneira como correm, começando a pular com os membros traseiros. Não é assim que a seleção natural funciona. De certa forma, foi a sorte que possibilitou que os cangurus se predispusessem a começar a usar essa locomoção por saltos. Mas agora que eles a têm, se movem mais economicamente que qualquer outra criatura. Do
deserto, para o fundo do mar e para o céu. Toda criatura deve sua forma única aos poderes da evolução. Mudando por milhões de anos, moldando membros, cabeças e conchas, até uma forma que possa sobreviver. Enquanto a vida na Terra segue em direção aos 4 bilhões de anos, a forma das coisas continua a evoluir. O segredo do martelo de um tubarão. O maior pescoço desde os dinossauros. Toda forma na natureza, não importa o quanto bizarra ela possa parecer, evoluiu como resultado da luta pela sobrevivência. Suas cabeças são tão estranhas. O mais estranho de tudo, corredores de 2 pernas inigualáveis que conquistaram o mundo. Os humanos têm uma forma peculiar. Nenhum outro animal tem nada sequer parecido. Como chegamos à forma que temos hoje? Agora, em Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. No princípio, 3 bilhões e meio de anos atrás, a forma de vida era uma célula única. Mas com a evolução das formas de vida e o surgimento dos primeiros animais primitivos, o aspecto que essas formas de vida assumiram, em grande parte, determinou se elas viveriam ou morreriam. A forma é uma parte muito importante do que o animal é. Ela influencia o modo como ele interage com seu ambiente, o modo como interage com outros organismos, com sua própria espécie e com outras espécies. A forma é uma grande coisa. Hoje, os animais têm tantas formas diferentes que, observando todas elas, cada uma parece ser mais estranha e ilógica que a outra. Há muitos animais realmente estranhos no mundo. Você já viu um pangolim? Sabe que eles são bem estranhos. Já viu um morcego de cara enrugada? Eles são uma loucura. Tem também os tamanduás-bandeira, todo tipo de animais estranhos no mundo. Contudo, cada um desses corpos estranhos evoluiu por um simples propósito: sobrevivência. E poucas espécies se desenvolveram tanto quanto os tubarões. 400 milhões de anos atrás, os tubarões evoluíram. Primeiro em várias formas diferentes. Mas assim que seus corpos lustrosos como torpedos se desenvolveram com mandíbulas inferiores recuadas, eles se tornaram predadores dominantes. Tendo sucesso nessa forma, mudaram pouco desde então. Então por que 20 milhões de anos atrás, um novo tipo de tubarão apareceria para sobreviver até agora? O tubarão martelo, cuja estranha forma desafiaria os cientistas até hoje. Nos manguezais da Flórida, o biólogo marinho Steve Kajiura busca tubarões martelo pela ciência. Ele está do lado direito do barco. Ele localizou um filhote, mas quando totalmente crescido, o tubarão martelo pode chegar a 6 metros, com cabeças que podem chegar a um total de 1,21 m de largura. O que temos aqui é um cação-martelo. Ele é da espécie dos tubarões-martelo. E esse é o tubarão-martelo de cabeça menor. Kajiura pega tubarões-martelo na natureza para testá-los em seu laboratório, procurando pistas para explicar como essas criaturas de formas estranhas, somando apenas 3% de todos os tubarões, puderam evoluir e sobreviver. Os primeiros tubarões-martelo apareceram há uns 20 ou 25 milhões de anos. Talvez 5% do total da história evolucionária dos tubarões. Então, os tubarões-martelo são mesmo os mais novinhos do pedaço. Primeiro, os biólogos ficaram perplexos tentando entender o sentido de uma cabeça tão peculiar. Há várias teorias. O tubarão-martelo pode usar seu crânio para deter arraias tempo suficiente para devorá-las em pedaços. Outra teoria aponta sua maniabilidade e rapidez, argumentando que ele poderia usar sua cabeça como o piloto de um caça usa a asa para caçar a presa mais esquiva. Kajiura tem uma ideia diferente. Todo animal, inclusive os humanos, liberam uma minúscula carga elétrica quando seus corações pulsam ou seus músculos se contraem. Todos os tubarões podem detectar essa eletricidade pulsando em torno de si por centenas de microporos pretos espalhados em suas cabeças.
Tubarões dependem desses eletroreceptores para encontrar criaturas no fundo do mar, mesmo quando estão camufladas ou completamente inertes. Kajiura acha que a forma diferente do tubarão-martelo pode dar a ele uma vantagem na caça. Um radar maior que explicaria por que a estranha forma prosperou. Ninguém nunca testou isso. Até agora. Então temos um tanque grande com alguns cações-martelo e um cação-limão. O que eu vou fazer é pegar essa placa, colocar no fundo do tanque e você pode ver esses eletrodos saindo do centro desses 2 pontos. Eles se ligam a uma caixa estimuladora na superfície e eu vou poder ativar um desses 2 eletrodos e fazer os tubarões chegarem e morderem eles como se fossem verdadeiras presas. A assistente de Kajiura acrescenta um aroma irresistível ao tanque. Peixes. O odor atrai um animal de longe. Ele faz com que o tubarão detecte um peixe sangrando e o rastreie de uma longa distância até que se aproxime. Em se tratando da mordida, eles nunca veem o que estão comendo. Os olhos estão nas extremidades e a boca está embaixo. Eles têm que confiar em seu sistema sensorial para posicionar suas bocas nas presas. Com o apetite dos tubarões realçado, Kajiura liga o pulsar dos eletrodos. Estou passando uma corrente de apenas 8,8 microamperes. Esse estímulo é bem pequeno, mas ele simula o campo de eletricidade natural que um animal de verdade estaria produzindo. A corrente é tão baixa que um par de baterias duplas poderia mantê-la por 22 anos. Muito bem, eletrodo 1 ligado, da direita. Vejamos se o tubarão vai morder aquele eletrodo. Aí vem ele, está se aproximando. Aquele não é o eletrodo ativo. Ele vai nadar até aquele sem morder, você vai ver. E agora ele está voltando, descendo, certamente está buscando. Ótimo, olha isso, uma mordida bastante óbvia no eletrodo, fica muito claro. A carga é só um pouco mais alta que a liberada por um pensamento humano. Ela é suficiente para deixar o tubarão-martelo exaltado. Em todas as ocasiões, o tubarão-martelo vence o cação-limão de cabeça pontuda. É um cação-martelo macho que está mordendo essa. O cação-limão ainda está circulando lá em cima na água. Para ser justo, esse cação-limão foi transferido da natureza para um tanque recentemente. Mas mesmo na natureza, a forma dos tubarões-martelo dá a eles uma vantagem. Se você passar pela praia com um detector de metais com uma espiral grande, vai cobrir bem mais áreas do que cobriria se tivesse uma espiral pequena. E só é necessário isso, uma pequena vantagem em relação a outro competidor que pode permitir que um organismo se sobressaia e seja bem-sucedido. Tubarões-martelo também têm desvantagens. Eles não são tão rápidos quanto os outros tubarões. E suas cabeças crescidas impedem que eles capturem presas em locais estreitos. Mas a forma de sua cabeça, que apareceu primeiro como uma mutação genética, provou ser uma adaptação de sucesso. No futuro evolucionário, o número de tubarões-martelo pode até crescer. O tubarão predatório evoluiu até a forma perfeita para o ataque. Mas e quanto à defesa? Como se sobrevive a uma investida num mundo de matadores? Essa estranha criatura era desconhecida até ser vista pela primeira vez por pescadores próximos à costa da Indonésia, na década de 90. Parecia um polvo, mas ele podia modificar sua forma num instante para parecer com qualquer animal à sua volta. A princípio, ninguém tinha ideia do que ele fosse. A primeira vez que o vi, eu fiquei pasmo. Não pode haver animal mais espetacular, é realmente o auge da esperteza. O biólogo Mark Norman foi o primeiro cientista a estudar essa criatura aparentemente sem forma. Ele a chamou de polvo invisível. O polvo invisível se faz passar por outro animal existente. Ele põe todos os seus tentáculos para trás do corpo e nada como um linguado venenoso, chamado Banded Soul. Em outros casos, se está sendo atacado, ele põe 6 tentáculos num buraco e ergue os outros 2 para parecer uma cobra marinha venenosa que tem listras ao longo do corpo. Se não for suficiente, ele nada parecendo lionfish venenoso, com os tentáculos parecendo os espinhos que saem desses peixes perigosos.
Até agora, sabe-se que o polvo invisível pode se fazer passar por 15 espécies diferentes. E Norman nem sempre sabe exatamente o que o polvo está fazendo. Ele observou esse imitador pelo fundo do mar, parecendo um peru com pernas humanas. Às vezes é difícil interpretar o que o polvo invisível está fazendo. É como olhar borrões de tinta num consultório psiquiátrico pensando: eu não sei o que é isso. Pode ser um piano, pode ser uma geladeira. Então juntamos 3 ou 4 mergulhadores e discutimos a noite toda, tentando descobrir o que ele estava imitando. De onde saiu o maior ator da natureza? As respostas começam há 500 milhões de anos, com os primeiros monstros marinhos. Iniciada há mais de 540 milhões de anos, no período Cambriano, a vida explodiu em uma enciclopédia de formas. Várias formas de corpos que nunca existiram antes apareceram de repente. De repente, há partes de corpos que nunca existiram, coisas como conchas. O que levou ao desenvolvimento das conchas foi a evolução de novos e mortais predadores. Para que uma espécie sobrevivesse aos ataques, defesas bem-sucedidas teriam que surgir. O náutilo, com sua elegante concha em espiral, é uma lembrança das primeiras criaturas com conchas. Forte o suficiente para desencorajar pequenos predadores, ele também pode se mover com rapidez para fugir de caçadores maiores que possam devorá-lo por inteiro. A forma do náutilo é muito aerodinâmica. Expulsando água, ele pode se mover de costas bem mais que 24 km por hora em curtos impulsos. Outras criaturas com conchas não foram tão rápidas. E nos 150 milhões de anos seguintes, várias se extinguiram ou evoluíram em novas formas para sobreviver. Essas são sépias. Elas apareceram em torno da mesma época que os tubarões, 400 milhões de anos atrás. Elas são como os náutilos, nascem peladas, sem sua concha. Sua cartilagem dura, o osso de Ciba, ajuda em sua locomoção na água. Mas não se confinando apenas em suas conchas. Elas podem entrar em fendas estreitas, seu corpo é muito gelatinoso. Elas podem se espremer em pedras e cavernas e caçam ativamente em áreas que ninguém poderia caçar antes. Essa vantagem foi contrabalançada por sua forma indefesa. Sem suas conchas, as sépias desenvolveram uma habilidade incrível de sumir diante dos seus olhos. Sépias são geneticamente levadas a se camuflarem em qualquer cenário dado a elas. O biólogo Roger Hanlon tenta desvendar os mistérios da sépia e de seu primo, o polvo, desde a primeira vez em que viu uma mudar de cor em 1968. Eu não posso evitar. Toda vez que eu penso que eu vi alguma coisa incrível, elas dão outra reviravolta que me tira o fôlego. Mesmo no laboratório, apresentada a um cenário bastante antinatural, um tabuleiro de xadrez, a sépia pode se adaptar. Agora eu vou escorregar o tabuleiro para o fundo. Lá vai. Passando. Então agora ela tem um novo cenário. Podemos olhar no monitor e vê-la mudar. Se você nunca viu nada parecido na natureza, a sépia impressiona à primeira vista quando muda de marrom para cinza em apenas alguns segundos, criando até um possível retângulo em suas costas. Ela vê os quadrados brancos do mesmo tamanho e isso desencadeia um padrão de mudança. Não é perfeito, mas é parecido o suficiente para enganar um predador. Cientistas sabem há tempos que a pele das sépias muda através de sinais de seu cérebro. Mas ninguém nunca teve certeza absoluta de como esses sinais são transmitidos. A teoria popular era de que seriam hormônios químicos no sangue. A equipe de Hanlon, fundada em pesquisas anteriores, descobriu que a resposta não era a química. Era a eletricidade. A pele da sépia e de todo o resto da família dos polvos é coberta por 2 camadas de células produtoras de cores. Os cromatóforos de cima são pigmentados de vermelho, amarelo e marrom. Os iridóforos por baixo não têm cor própria, mas podem aparecer como várias cores cambiantes e bruxuleantes, dependendo do ângulo da luz. Quando a sépia nada, seu cérebro lê a mudança de luz que passa pelo olho.
desencadeando instruções elétricas para o sistema nervoso. Como os iridóforos mudam com a luz, as células da camada superior se ajustam na mistura de cores certa para se igualar. É incrível mesmo. É quase uma pele elétrica, no sentido de que há milhões dessas pequenas células pigmentárias no corpo e elas criam a ilusão de faixas e nuvens passando pela pele. O sistema inteligente da pele pode enganar um predador de duas maneiras: criando algo parecido com o cenário ou um padrão que torne irreconhecível a forma de uma sépia. $200 milhões de anos depois, outro primo da sépia também perdeu sua concha e usou a mesma habilidade de pele para se esconder: o polvo. Diferente da sépia, o polvo não tem nenhum osso. Ele é puramente músculos flexíveis. A forma corporal mais elástica do planeta. Podemos pensar neles como animais quase líquidos. Eles são plásticos, podem mudar a distância dos membros para o corpo, mas além disso, eles têm essa pele incrível. A pele pode não só mudar de cor com detalhes, quase como uma pele em alta definição, mas também pode mudar de forma. Então eles podem erguer pequenas ramificações de pele ou pequenas saliências, o que significa que podem personificar as formas de cascalho, corais ou recifes. Os polvos se camuflam para se defender. Parecia um polvo, mas ele podia modificar sua forma num instante para parecer com qualquer animal à sua volta. A princípio, ninguém tinha ideia do que ele fosse. A primeira vez que o vi, eu fiquei pasmo. Não pode haver animal mais espetacular, é realmente o auge da esperteza. O biólogo Mark Norman foi o primeiro cientista a estudar essa criatura aparentemente sem forma. Ele a chamou de polvo invisível. O polvo invisível se faz passar por outro animal existente. Ele põe todos os seus tentáculos para trás do corpo e nada como um linguado venenoso, chamado Banded Soul. Em outros casos, se está sendo atacado, ele põe 6 tentáculos num buraco e ergue os outros 2 para parecer uma cobra marinha venenosa que tem listras ao longo do corpo. Se não for suficiente, ele nada parecendo lionfish venenoso, com os tentáculos parecendo os espinhos que saem desses peixes perigosos. Até agora, sabe-se que o polvo invisível pode se fazer passar por 15 espécies diferentes. E Norman nem sempre sabe exatamente o que o polvo está fazendo. Ele observou esse imitador pelo fundo do mar, parecendo um peru com pernas humanas. Às vezes é difícil interpretar o que o polvo invisível está fazendo. É como olhar borrões de tinta num consultório psiquiátrico pensando: eu não sei o que é isso, pode ser um piano, pode ser uma geladeira. Então juntamos 3 ou 4 mergulhadores e discutimos a noite toda, tentando descobrir o que ele estava imitando. De onde saiu o maior ator da natureza? As respostas começam há 500 milhões de anos, com os primeiros monstros marinhos. Iniciada há mais de 540 milhões de anos, no período cambriano, a vida explodiu em uma enciclopédia de formas. Várias formas de corpos que nunca existiram antes apareceram de repente. De repente, há partes de corpos que nunca existiram, coisas como conchas. O que levou ao desenvolvimento das conchas foi a evolução de novos e mortais predadores. Para que uma espécie sobrevivesse aos ataques, defesas bem-sucedidas teriam que surgir. O náutilo, com sua elegante concha em espiral, é uma lembrança das primeiras criaturas com conchas. Forte o suficiente para desencorajar pequenos predadores, ele também pode se mover com rapidez para fugir de caçadores maiores que possam devorá-lo por inteiro. A forma do náutilo é muito aerodinâmica. Expulsando água, ele pode se mover de costas bem mais que 24 km por hora em curtos impulsos. Outras criaturas com conchas não foram tão rápidas. E nos 150 milhões de anos seguintes, várias se extinguiram ou evoluíram em novas formas. São plásticos, podem mudar a distância dos membros para o corpo, mas além disso, eles têm essa pele incrível. A pele pode não só mudar de cor com detalhes, quase como uma pele em alta definição, mas também pode mudar de forma. Então eles podem erguer pequenas ramificações de pele ou pequenas saliências, o que significa que podem personificar as formas de cascalho, corais ou recifes.
Os polvos se camuflam para se defenderem dos predadores e para se aproximarem das presas. Nessas imagens, um polvo persegue e depois ataca um caranguejo. Como vimos, foi acrescentada uma habilidade importante ao recém-descoberto polvo invisível da Indonésia. A de não só se misturar ao cenário, como também de assumir a forma de predadores assustadores. Acho que eles não aprendem essas formas no crescimento. Acho que é uma memória evolucionária. O biólogo Mark Norman acredita que o polvo invisível tenha evoluído talvez há 50 milhões de anos, quando ele saiu da segurança de recifes de corais em busca de novas fontes de comida nas planícies profundas e arenosas da costa indonésia, onde nenhum polvo pode se esconder. Quando ele nada por essas áreas, não há proteção de recifes nem de corais. Seria como tentar se igualar a uma folha branca de papel. Os únicos outros animais que saem durante o dia nessas planícies de areia são cobertos de espinhos ou são venenosos. Para o imitador em evolução, o outro lado da sobrevivência do mais apto é a morte aos maus atores. Nenhum predador vai permitir que um mau ator viva mais de 3 minutos. Esses animais se tornaram imitadores tão bons porque eles tiveram críticos severos. Com a vida no planeta começando no mar, havia uma nova fronteira ainda a ser conquistada. As primeiras criaturas parecidas com peixes rastejaram para a Terra há aproximadamente 400 milhões de anos. Suas formas teriam que evoluir se quisessem ter alguma chance de sobrevivência. Ponha um peixe no chão e o que acontece? Claro que ele cai, fica deitado de lado. O zoólogo de Harvard, Ferris Jenkins, busca fósseis dos primeiros animais terrestres há décadas. Eles tinham membros e os peixes não. Se um evoluiu do outro, onde está o elo perdido? Jenkins reuniu uma equipe de paleontólogos que procuraram por ele num local remoto no norte do Canadá. Depois de 6 anos de escavações, em 2004, eles conseguiram. O fóssil de um peixe começando a evoluir para um animal terrestre de 4 patas. E percebemos... Girafa. Darwin diz que as girafas têm pescoços longos porque se alimentam de folhas das copas das árvores. Mas seus pescoços não precisavam ser tão longos, senão nenhum filhote de girafa conseguiria se tornar um adulto. Deve haver alimentos em alturas menores. Então, por que o pescoço longo? Há 3 motivos conhecidos hoje para isso. Nico Solonias, professor de anatomia no Instituto de Tecnologia de Nova York, concorda que comer copas de árvores é um fator que afeta o pescoço das girafas. Para fazê-lo funcionar, a girafa evoluiu o coração mais poderoso da natureza. A distância entre o coração e a cabeça da girafa é tão grande que ela precisa de um sistema de bombeamento de sangue especial para impedir que ela desmaie toda vez que baixar a cabeça, devido a mudanças na pressão sanguínea. Para manter o sangue bombeando corretamente, o coração da girafa chegou a um tamanho imenso, 25 vezes maior que um coração humano. Em 2001, cientistas descobriram uma segunda vantagem que influencia o pescoço longo da girafa: a comunicação. Num gesto chamado de head throw, as girafas geralmente erguem a cabeça e mantêm a posição. O head throw é acompanhado por vocalizações graves demais para que humanos ouçam. São infrassons, também usados por elefantes e rinocerontes. E você pode perceber que outra girafa ouve porque ela vira a cabeça ou move as orelhas. Solonias diz que os pescoços longos podem ter evoluído há 8 milhões de anos, quando seus hábitats estavam superlotados. Naquela época, na floresta e nas savanas, havia 3 ou 4 vezes mais espécies de animais do que há hoje. Por exemplo, havia 6 ou 7 espécies de zebras ao invés de só uma. Havia 7 ou 8 espécies de rinocerontes ao invés de uma, e havia muitos e muitos antílopes. Então eram tempos muito barulhentos. Bem acima do barulho, as girafas tiraram vantagem de suas torres de celular evolutivas pessoais para receberem um sinal livre de interferências. E há um terceiro fator.
Girafas usam suas cabeças como armas. Girafas macho usam seus pescoços como taco flexível. Eles balançam os pescoços e golpeiam uns aos outros com força para estabelecer territórios. O vencedor consegue mais fêmeas. Porque girafas com pescoços maiores e mais poderosos têm mais possibilidade de ganhar fêmeas para acasalar, elas geraram, com o tempo, girafas com pescoços ainda mais longos. Mas com os pescoços... Todos os mamíferos têm uma forma de esqueleto básica similar. Uma espinha dorsal, membros na frente, membros atrás, uma cabeça em cima e um rabo. Mas mesmo todos os mamíferos sendo geralmente da mesma forma, há muitas variações. Algumas delas únicas e outras até estranhas. Essa é uma toupeira nariz de estrela, que tem esse nome por causa do órgão estranho de 22 pontos como uma estrela na frente de sua cara. O animal é bastante bizarro. Só de olhar para a cara dele, você pode ver esses apêndices em torno das narinas. Ken Catania estuda a toupeira nariz de estrela na Universidade de Vanderbilt, em Nashville. Quando você percebe os detalhes, o mistério só cresce, porque ela não se parece com mais nada no planeta. Você se pergunta se a toupeira nariz de estrela é de Marte. Como é que ela evoluiu? Apesar da estranha toupeira ter sido identificada há mais de 100 anos, cientistas nunca entenderam claramente seu propósito. Toupeiras são quase cegas. E uma teoria de longa data sugeria que o órgão estrelado cumpria uma função similar à da cabeça de um tubarão-martelo. Um radar que sentia seu caminho através de túneis e em direção às presas. Mas Ken Catania descobriu que a antiga teoria estava errada. Na realidade, é uma superfície de pele cheia de receptores ao tato. Ele é cheio de dezenas de milhares de minúsculos órgãos que são usados para o tato. A toupeira nariz de estrela vive toda a sua vida num labirinto de passagens subterrâneas, onde a competição por comida é feroz. Na verdade, há várias outras espécies de pequenos mamíferos que passam pelos mesmos túneis. Com precisão e velocidade fenomenais, os milhares de órgãos sensíveis ao tato na estrela localizam pequenas fontes de comida rapidamente. Elas estão no Guinness, o livro dos recordes, pela velocidade com que detectam uma coisa e a comem. Eles levam em torno de 1/5 de segundo entre tocar, pegar com a boca, engolir e sair à procura de outra coisa. Para ter nutrição suficiente para sobreviver, a toupeira nariz de estrela precisa comer quase o tempo todo. A estrela permite que isso aconteça. Mas de onde ela saiu? A pele não é preservada nos fósseis. Então Catania recorre ao exame de um embrião da toupeira porque o desenvolvimento desse embrião é, em parte, uma reprodução do passado evolucionário. O que vemos no desenvolvimento embrionário é que essas coisas se formam para os lados da cara e logo depois do nascimento elas abrem para frente. A maioria das criaturas desenvolve apêndices, como braços, de maneiras diferentes. Apêndices em animais existem em enorme diversidade e eles todos se formam crescendo para fora do corpo, saindo consecutivamente. Se não for suficiente, ele nada parecendo lionfish venenoso, com os tentáculos parecendo os espinhos que saem desses peixes perigosos. Até agora, sabe-se que o polvo invisível pode se fazer passar por 15 espécies diferentes. E Norman nem sempre sabe exatamente o que o polvo está fazendo. Ele observou esse imitador pelo fundo do mar, parecendo um peru com pernas humanas. Às vezes é difícil interpretar o que o polvo invisível está fazendo. É como olhar borrões de tinta num consultório psiquiátrico pensando: eu não sei o que é isso, pode ser um piano, pode ser uma geladeira. Então juntamos 3 ou 4 mergulhadores e discutimos a noite toda, tentando descobrir o que ele estava imitando. De onde saiu o maior ator da natureza? As respostas começam há 500 milhões de anos, com os primeiros monstros marinhos. Iniciada há mais de 540 milhões de anos, no período cambriano, a vida explodiu em uma enciclopédia de formas. Várias formas de corpos que nunca existiram antes apareceram de repente. De repente, há partes de corpos que nunca existiram, coisas como conchas.
O que levou ao desenvolvimento das conchas foi a evolução de novos e mortais predadores. Para que uma espécie sobrevivesse aos ataques, defesas bem-sucedidas teriam que surgir. O náutilo, com sua elegante concha em espiral, é uma lembrança das primeiras criaturas com conchas. Forte o suficiente para desencorajar pequenos predadores, ele também pode se mover com rapidez para fugir de caçadores maiores que possam devorá-lo por inteiro. A forma do náutilo é muito aerodinâmica. Expulsando água, ele pode se mover de costas bem mais que 24 km por hora em curtos impulsos. Outras criaturas com conchas não foram tão rápidas. E nos 150 milhões de anos seguintes, várias se extinguiram ou evoluíram em novas formas para sobreviver. Essas são sépias. Elas apareceram em torno da mesma época que os tubarões, 400 milhões de anos atrás. Elas são como os náutilos, nascem peladas, sem sua concha. Sua cartilagem dura, o osso de ciba, ajuda em sua locomoção na água. Mas não se confinando apenas em suas conchas. Elas podem entrar em fendas estreitas, seu corpo é muito gelatinoso. Elas podem se espremer em pedras e cavernas e caçam ativamente em áreas que ninguém poderia caçar antes. Essa vantagem foi contrabalançada por sua forma indefesa. Sem suas conchas, as sépias desenvolveram uma habilidade incrível de sumir diante dos seus olhos. Sépias são geneticamente levadas a... Ela não se parece com mais nada no planeta. Você se pergunta se a toupeira nariz de estrela é de Marte. Como é que ela evoluiu? Apesar da estranha toupeira ter sido identificada há mais de 100 anos, cientistas nunca entenderam claramente seu propósito. Toupeiras são quase cegas. E uma teoria de longa data sugeria que o órgão estrelado cumpria uma função similar à da cabeça de um tubarão-martelo. Um radar que sentia seu caminho através de túneis e em direção às presas. Mas Ken Catania descobriu que a antiga teoria estava errada. Na realidade, é uma superfície de pele cheia de receptores ao tato. Ele é cheio de dezenas de milhares de minúsculos órgãos que são usados para o tato. A toupeira nariz de estrela vive toda a sua vida num labirinto de passagens subterrâneas, onde a competição por comida é feroz. Na verdade, há várias outras espécies de pequenos mamíferos que passam pelos mesmos túneis. Com precisão e velocidade fenomenais, os milhares de órgãos sensíveis ao tato na estrela localizam pequenas fontes de comida rapidamente. Elas estão no Guinness, o livro dos recordes, pela velocidade com que detectam uma coisa e a comem. Eles levam em torno de 1/5 de segundo entre tocar, pegar com a boca, engolir e sair à procura de outra coisa. Para ter nutrição suficiente para sobreviver, a toupeira nariz de estrela precisa comer quase o tempo todo. A estrela permite que isso aconteça. Mas de onde ela saiu? A pele não é preservada nos fósseis. Então Catania recorre ao exame de um embrião da toupeira porque o desenvolvimento desse embrião é, em parte, uma reprodução do passado evolucionário. O que vemos no desenvolvimento embrionário é que essas coisas se formam para os lados da cara e logo depois do nascimento elas abrem para frente. A maioria das criaturas desenvolve apêndices, como braços, de maneiras diferentes. Apêndices em animais existem em enorme diversidade e eles todos se formam crescendo para fora do corpo, saindo consecutivamente da superfície da pele. O exame do embrião da toupeira sugere que milhões de anos atrás, a cara da toupeira desenvolvia listras de pele sensível. Com o tempo, as listras saíram da lateral da cara para se reunirem na ponta do focinho. E, finalmente, se abriram como uma banana, formando a estrela de hoje. Essa é uma sequência evolucionária completamente estranha. Você pode discutir que é ineficiente, de certa forma, e mal projetada. E é esse tipo de coisa que dá uma das mais fortes evidências de evolução. Se você começar do zero na criação de uma coisa, vai fazer isso de maneira mais eficiente que puder. A série de pequenos elementos chamados radiais. Há geralmente 8 deles. E começam a aparecer bastante com dedos. Isso vai se tornar essencialmente uma mão. Aqui temos a primeira evidência
da transformação da barbatana em braço. Esse é um elo perdido. A equipe criou um novo nome para sua incrível descoberta: Tiktaalik, uma palavra inuit para um peixe grande de superfícies. Há uns 375 milhões de anos, Tiktaalik rastejou do lodo e alterou para sempre a forma da vida na Terra. Aqui foi o início de nossas mãos, pés, pulsos e pescoços. Seus descendentes deram origem a todos os animais vertebrados terrestres que conhecemos hoje, incluindo as pessoas. Esse é o início de uma das maiores histórias evolucionárias de todos os tempos. Nas eras seguintes, os membros primitivos que ficaram primeiramente visíveis no Tiktaalik se desenvolveriam nos répteis, nas aves, nos anfíbios e nos mamíferos como nós. Mamíferos cujos corpos se esticaram, comprimiram e torceram em milhares de variações sobre o mesmo tema, todos na luta pela sobrevivência. Mamíferos como nós evoluíram primeiro há uns 125 milhões de anos. A forma geral de nosso corpo, depois de estabelecida, nunca mais mudou. Todos os mamíferos têm uma forma de esqueleto básica similar. Uma espinha dorsal, membros na frente, membros atrás, uma cabeça em cima e um rabo. Mas mesmo todos os mamíferos sendo geralmente da mesma forma, há muitas variações. Algumas delas únicas e outras até estranhas. Essa é uma toupeira nariz de estrela, que tem esse nome por causa do órgão estranho de 22 pontos como uma estrela na frente de sua cara. O animal é bastante bizarro. Só de olhar para a cara dele, você pode ver esses apêndices em torno das narinas. Ken Catania estuda a toupeira nariz de estrela na Universidade de Vanderbilt, em Nashville. Quando você percebe os detalhes, o mistério só cresce, porque ela não se parece com mais nada no planeta. Você se pergunta se a toupeira nariz de estrela é de Marte. Como é que ela evoluiu? Apesar da estranha toupeira ter sido identificada há mais de 100 anos, cientistas nunca entenderam claramente seu propósito. Toupeiras são quase cegas. E uma teoria de longa data sugeria que o órgão estrelado cumpria uma função similar à da cabeça de um tubarão-martelo. Um radar que sentia seu caminho através de túneis e em direção às presas. Mas Ken Catania descobriu que a antiga teoria estava errada. De anos, a vida floresce na Terra. A forma de cada organismo é forjada por múltiplos fatores. O corpo humano também foi formado pela necessidade evolucionária de uma forma única. Coisas como o tubarão-martelo, o pescoço da girafa, tudo isso nos parece bastante peculiar. Sabe de uma coisa, eles não são muito mais peculiares que nós. Os humanos têm mesmo uma forma diferente no mundo animal e ela é única. Nenhum outro animal tem nada sequer parecido. O foco do trabalho do anatomista Bruce Larimer é a evolução do corpo humano. Ele acredita que fomos formados em grande parte como resultado de uma única mudança de comportamento em nossos ancestrais. Eles ficaram de pé. Estamos andando em pé há pelo menos 4,5 ou 5 milhões de anos. Somos bípedes de passo largo, o que quer dizer que nos apoiamos numa perna de cada vez. Há uma maneira bem diferente de nos locomovermos, e pelo que sabemos, nenhum mamífero, exceto nós e nossos ancestrais imediatos, tentou experimentar esse tipo de locomoção. Larimer acredita que os pré-humanos ficavam de pé para liberar as mãos para carregarem comida e facilitarem a alimentação dos menores. Ele acredita que as mãos livres levaram ao desenvolvimento de ferramentas, que levaram ao preparo de comidas, que levaram aos melhores nutrientes e a um cérebro maior. Isso permitiu que nos espalhássemos pelo mundo. Tudo só por termos ficado de pé, uma mudança que formou nosso corpo, começando pela coluna. Esta é uma gorila fêmea. Você pode perceber que esta coluna é essencialmente reta. Para acomodar a biomecânica do andar, a coluna se transformou por milhões de anos numa sinuosidade de 4 curvas. Na parte inferior, nenhum outro mamífero tem lordose lombar. O motivo disso é que não podíamos bloquear o canal de parto. Para mantê-lo aberto, tivemos que manter o osso sacro inclinado, como ele é.
Por causa disso, nossa cabeça ficaria para frente e não se poderia andar assim. Então tivemos que criar uma curva. Esta curva é que cria a entrada na parte inferior das costas. Fazendo isso, teríamos nosso tronco em cima dos quadris e não poderíamos nos equilibrar. Ficaríamos caindo para trás. Fizemos uma outra curva para a direção oposta, mas nossa cabeça ficaria muito para frente. Então, para balancear isso, pusemos outra curva aqui em nosso pescoço. Uma coluna longa e curvada, joelhos mais juntos que os quadris, um tronco fechado. Tudo isso é resultado de um esforço determinado durante milhões de anos para andar. Uma habilidade que ainda não é fácil. Você não aprende a andar direito mesmo quando estão camufladas ou completamente inertes. Kajiura acha que a forma diferente do tubarão-martelo pode dar a ele uma vantagem na caça. Um radar maior que explicaria por que a estranha forma prosperou. Ninguém nunca testou isso. Até agora. Então temos um tanque grande com alguns cações-martelo e um cação-limão. O que eu vou fazer é pegar essa placa, colocar no fundo do tanque e você pode ver esses eletrodos saindo do centro desses dois pontos. Eles se ligam a uma caixa estimuladora na superfície e eu vou poder ativar um desses dois eletrodos e fazer os tubarões chegarem e morderem eles, como se fossem verdadeiras presas. A assistente de Kajiura acrescenta um aroma irresistível ao tanque. Peixes. O odor atrai um animal de longe. Ele faz com que o tubarão detecte um peixe sangrando e o rastreie de uma longa distância até que se aproxime. Em se tratando da mordida, eles nunca veem o que estão comendo. Os olhos estão nas extremidades e a boca está embaixo. Eles têm que confiar em seu sistema sensorial para posicionar suas bocas nas presas. Com o apetite dos tubarões realçado, Kajiura liga o pulsar dos eletrodos. Estou passando uma corrente de apenas 8,8 microamperes. Esse estímulo é bem pequeno, mas ele simula o campo de eletricidade natural que um animal de verdade estaria produzindo. A corrente é tão baixa que um par de baterias duplas poderia mantê-la por 22 anos. Muito bem, eletrodo 1 ligado, da direita. Vejamos se o tubarão vai morder aquele eletrodo. Aí vem ele, está se aproximando. Aquele não é o eletrodo ativo. Ele vai nadar até aquele sem morder, você vai ver. E agora ele está voltando, descendo, certamente está buscando. Ótimo, olha isso, uma mordida bastante óbvia no eletrodo, fica muito claro. A carga é só um pouco mais alta que a liberada por um pensamento humano. Ela é suficiente para deixar o tubarão-martelo exaltado. Em todas as ocasiões, o tubarão-martelo vence o cação-limão de cabeça pontuda. É um cação-martelo macho que está mordendo essa. O cação-limão ainda está circulando lá em cima na água. Para ser justo, esse cação-limão foi transferido da natureza para um tanque recentemente. Mas mesmo na natureza, a forma dos tubarões-martelo dá a eles uma vantagem. Se você passar pela praia com um detector de metais com uma espiral grande, vai cobrir bem mais áreas do que cobrir. As sépias desenvolveram uma habilidade incrível de sumir diante dos seus olhos. Sépias são geneticamente levadas a se camuflarem em qualquer cenário dado a elas. O biólogo Roger Hanlon tenta desvendar os mistérios da sépia e de seu primo, o polvo, desde a primeira vez em que viu uma mudar de cor em 1968. Eu não posso evitar. Toda vez que eu penso que eu vi alguma coisa incrível, elas dão outra reviravolta que me tira o fôlego. Mesmo no laboratório, apresentada a um cenário bastante antinatural, um tabuleiro de xadrez, a sépia pode se adaptar. Agora eu vou escorregar o tabuleiro para o fundo. Lá vai. Passando. Então agora ela tem um novo cenário. Podemos olhar no monitor e vê-la mudar. Se você nunca viu nada parecido na natureza, a sépia impressiona à primeira vista quando muda de marrom para cinza em apenas alguns segundos, criando até um possível retângulo em suas costas.
Ela vê os quadrados brancos do mesmo tamanho e isso desencadeia um padrão de mudança. Não é perfeito, mas é parecido o suficiente para enganar um predador. Cientistas sabem há tempos que a pele das sépias muda através de sinais de seu cérebro. Mas ninguém nunca teve certeza absoluta de como esses sinais são transmitidos. A teoria popular era de que seriam hormônios químicos no sangue. A equipe de Hanlon, fundada em pesquisas anteriores, descobriu que a resposta não era a química. Era a eletricidade. A pele da sépia e de todo o resto da família dos polvos é coberta por 2 camadas de células produtoras de cores. Os cromatóforos de cima são pigmentados de vermelho, amarelo e marrom. Os iridóforos, por baixo, não têm cor própria, mas podem aparecer como várias cores cambiantes e bruxuleantes, dependendo do ângulo da luz. Quando a sépia nada, seu cérebro lê a mudança de luz que passa pelo olho, desencadeando instruções elétricas para o sistema nervoso. Como os iridóforos mudam com a luz, as células da camada superior se ajustam na mistura de cores certa para se igualar. É incrível mesmo. É quase uma pele elétrica, no sentido de que há milhões dessas pequenas células pigmentárias no corpo e elas criam a ilusão de faixas e nuvens passando pela pele. O sistema inteligente da pele pode enganar um predador de 2 maneiras: criando algo parecido com o cenário ou um padrão que torne irreconhecível a forma de uma sépia. Coisa e a comem. Eles levam em torno de 1/5 de segundo entre tocar, pegar com a boca, engolir e sair à procura de outra coisa. Para ter nutrição suficiente para sobreviver, a toupeira nariz de estrela precisa comer quase o tempo todo. A estrela permite que isso aconteça. Mas de onde ela saiu? A pele não é preservada nos fósseis. Então Catania recorre ao exame de um embrião da toupeira porque o desenvolvimento desse embrião é, em parte, uma reprodução do passado evolucionário. O que vemos no desenvolvimento embrionário é que essas coisas se formam para os lados da cara e logo depois do nascimento elas abrem para frente. A maioria das criaturas desenvolve apêndices, como braços, de maneiras diferentes. Apêndices em animais existem em enorme diversidade e eles todos se formam crescendo para fora do corpo, saindo consecutivamente da superfície da pele. O exame do embrião da toupeira sugere que milhões de anos atrás, a cara da toupeira desenvolvia listras de pele sensível. Com o tempo, as listras saíram da lateral da cara para se reunirem na ponta do focinho. E, finalmente, se abriram como uma banana, formando a estrela de hoje. Essa é uma sequência evolucionária completamente estranha. Você pode discutir que é ineficiente, de certa forma, e mal projetada. E é esse tipo de coisa que dá uma das mais fortes evidências de evolução. Se você começar do zero na criação de uma coisa, vai fazer isso de maneira mais eficiente que puder. Mas se precisar mudar as coisas sutilmente a partir de partes já existentes, geralmente acaba com algo que funciona, mas que podia ter sido feito de maneira melhor. Animais terrestres continuaram a se desenvolver de maneiras incomuns. Várias espécies evoluíram para voltar à vida na água. É a versão da natureza da readaptação. Partes construídas para a Terra foram remodeladas durante milhões de anos para a vida na água. Um dos primeiros mamíferos a voltar para o mar foi o ancestral do ornitorrinco atual. Os ornitorrincos têm esse bico grande como as aves, mas não são aves. Tem uma espora que sai de seus tornozelos e que liberam veneno. Tem ossos estranhos que saem de sua pelvis. Tem pelos densos como um tapete. São animais muito esquisitos. Quando o ornitorrinco foi descoberto, acharam que ele fosse uma fraude. Quando enviaram o espécime para o museu em Londres, acharam que ele fosse forjado de diferentes partes de um animal. Levaram aos melhores nutrientes e a um cérebro maior. Isso permitiu que nos espalhássemos pelo mundo. Tudo só por termos ficado de pé,
uma mudança que formou nosso corpo, começando pela coluna. Esta é uma gorila fêmea. Você pode perceber que esta coluna é essencialmente reta. Para acomodar a biomecânica do andar, a coluna se transformou por milhões de anos numa sinuosidade de 4 curvas. Na parte inferior, nenhum outro mamífero tem lordose lombar. O motivo disso é que não podíamos bloquear o canal de parto. Para mantê-lo aberto, tivemos que manter o osso sacro inclinado, como ele é. Por causa disso, nossa cabeça ficaria para frente e não se poderia andar assim. Então tivemos que criar uma curva. Esta curva é que cria a entrada na parte inferior das costas. Fazendo isso, teríamos nosso tronco em cima dos quadris e não poderíamos nos equilibrar. Ficaríamos caindo para trás. Fizemos uma outra curva para a direção oposta, mas nossa cabeça ficaria muito para frente. Então, para balancear isso, pusemos outra curva aqui em nosso pescoço. Uma coluna longa e curvada, joelhos mais juntos que os quadris, um tronco fechado. Tudo isso é resultado de um esforço determinado durante milhões de anos para andar. Uma habilidade que ainda não é fácil. Você não aprende a andar direito até os 8 ou 9 anos de idade. Se você observar o andar de uma criança, ele não é como o de um adulto. Você leva um tempo para desenvolver esses caminhos neuromusculares que permitem que você faça isso. Outro exemplo é que crianças cegas não ficam em pé espontaneamente. Elas têm que ser ensinadas a ficar em pé. É um comportamento aprendido. Cientistas ainda tentam entender o básico do que a maioria de nós considera comum. Desde 1990, cientistas e engenheiros no laboratório de robótica na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, tentam criar um robô com proporções humanas que possa andar livremente. Nosso corpo humano é uma máquina incrivelmente complexa. Temos mais de 600 músculos e não entendemos completamente como andamos e corremos. Por isso, construímos robôs com menos complexidade para tentar entender. Os resultados? Tivemos vários problemas. E geralmente o robô não dá certo. Os pés são pequenos. Então ele sempre corre o risco de cair. Enquanto a busca do homem por andar em pé influenciou a forma de seu corpo, algumas outras criaturas também decidiram andar em 2 patas. Dinossauros, como o Tiranossauro Rex. Se você nunca viu nada parecido na natureza, a sépia impressiona à primeira vista quando muda de marrom para cinza em apenas alguns segundos, criando até um possível retângulo em suas costas. Ela vê os quadrados brancos do mesmo tamanho e isso desencadeia um padrão de mudança. Não é perfeito, mas é parecido o suficiente para enganar um predador. Cientistas sabem há tempos que a pele das sépias muda através de sinais de seu cérebro. Mas ninguém nunca teve certeza absoluta de como esses sinais são transmitidos. A teoria popular era de que seriam hormônios químicos no sangue. A equipe de Hanlon, fundada em pesquisas anteriores, descobriu que a resposta não era a química. Era a eletricidade. A pele da sépia e de todo o resto da família dos polvos é coberta por 2 camadas de células produtoras de cores. Os cromatóforos de cima são pigmentados de vermelho, amarelo e marrom. Os iridóforos, por baixo, não têm cor própria, mas podem aparecer como várias cores cambiantes e bruxuleantes, dependendo do ângulo da luz. Quando a sépia nada, seu cérebro lê a mudança de luz que passa pelo olho, desencadeando instruções elétricas para o sistema nervoso. Como os iridóforos mudam com a luz, as células da camada superior se ajustam na mistura de cores certa para se igualar. É incrível mesmo. É quase uma pele elétrica, no sentido de que há milhões dessas pequenas células pigmentárias no corpo e elas criam a ilusão de faixas e nuvens passando pela pele. O sistema inteligente da pele pode enganar um predador de 2 maneiras: criando algo parecido com o cenário ou um padrão que torne irreconhecível a forma de uma sépia. "200 milhões de anos depois,
Outro primo da sépia também perdeu sua concha e usou a mesma habilidade de pele para se esconder. O polvo. Diferente da sépia, o polvo não tem nenhum osso. Ele é puramente músculos flexíveis. A forma corporal mais elástica do planeta. Podemos pensar neles como animais quase líquidos. Eles são plásticos, podem mudar a distância dos membros para o corpo, mas além disso, eles têm essa pele incrível. A pele pode não só mudar de cor com detalhes, quase como uma pele em alta definição, mas também pode mudar de forma. Então eles podem erguer pequenas ramificações de pele ou pequenas saliências, o que significa que podem personificar as formas de cascalho, corais ou recifes. Os polvos se camuflam para se defenderem dos predadores e... Se observar a pelagem densa, ela os ajuda a se manterem à prova d'água quando nadam. Tudo funciona para o que fazem, ou então a seleção natural acabaria se livrando deles. Outros mamíferos voltaram do mar mais recentemente e transformaram suas formas ainda mais radicalmente que o ornitorrinco. Esse mamífero, parecendo um cruzamento entre um cachorro, um rato e um cervo, voltou ao mar uns 40 milhões de anos atrás e transformou totalmente sua forma. O capitão Ahab sabia que estava caçando, na verdade, o cachorro Moby Dick. De suas distantes origens, 190 milhões de anos atrás, os mamíferos se espalharam por todos os cantos da Terra, mudando de forma para se adaptar. Mas das mais de 5.000 diferentes espécies de mamíferos existentes hoje, talvez nenhuma tenha passado por uma transformação tão extrema quanto o Paquicetus. Parecendo um cruzamento entre um cachorro, um rato, mas geneticamente próximo a um hipopótamo, esse mamífero terrestre começou uma jornada para uma nova vida e uma nova forma há 50 milhões de anos, quando seguiu para o mar. Eles tinham membros frontais e eles andavam na terra. Já que foram para o ambiente aquático e passavam cada vez mais tempo na água, gradualmente perderam a necessidade de ter membros traseiros e dianteiros. Os dianteiros viraram nadadeiras e os traseiros se perderam. O resultado de milhões de anos em desenvolvimento foi a baleia. Ela ficou enorme em seu lar no oceano, mas ainda guarda suas raízes mamíferas. Baleias hoje continuam sendo mamíferos de sangue quente, respirando ar para os pulmões, dando leite aos filhotes através de gigantes glândulas mamárias e até tendo pelos. Esse esqueleto de uma baleia azul de 26,5 metros revela claramente os vestígios, 50 milhões de anos depois, da pata do Paquicetus, com ossos de dedos agora transformados em barbatana, como uma mão numa luva sem dedos. Enquanto baleias encontraram uma casa melhor no mar, a maioria dos mamíferos continuou em terra, e suas formas continuamente evoluem para se adaptarem ao ambiente. Uma combinação complexa de fatores molda suas formas, como o longo pescoço ainda misterioso da girafa. Darwin diz que as girafas têm pescoços longos porque se alimentam de folhas das copas das árvores. Mas seus pescoços não precisavam ser tão longos, senão nenhum filhote de girafa conseguiria se tornar